partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, a Igreja nos faz o convite a todos nós cristãos de meditarmos esta passagem do Evangelho. A passagem do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Acolhendo o convite da Igreja, meditemos o Evangelho que nos é proposto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nos é proposto neste dia faz se contrapor a fé dos amigos do paralítico e a dureza de coração destes homens, os fariseus, os mestres da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé destes homens se manifestam em sua determinação de ir ao encontro de Jesus. Eles não se deixam desanimar pelos obstáculos, pelas dificuldades. Isso é ter fé. Assim, esta fé se manifesta. Ela não deixa eles perderem a esperança e a confiança. E eles enfrentam até mesmo a dificuldade de fazer chegar esse paralítico até Jesus. Em resposta a esta fé, Jesus doa ao paralítico o perdão. Mas a sua ação não é aceita ou compreendida pelos mestres da lei. Eles manifestam a falta de fé. E aqui nós fazemos com que o Evangelho possa contrapor a fé dos homens admirados, amigos do paralítico, e a dureza de coração e a falta de fé destes mestres da lei ali presentes. E aí nós devemos nos perguntar se nós queremos nos manter na esperança e confiantes nas horas difíceis, ou se nós queremos ou duvidamos até mesmo das manifestações da ação de Deus em nossas vidas. Jesus cura o homem, meus irmãos e minhas irmãs, manifestando o poder de Deus sempre presente nele. Fé, perdão, cura, milagres são sinais dessa presença de Deus, são sinais desse poder de Deus em nossas vidas. Mas para que nós possamos alcançar, receber e até mesmo sermos inundados por essa ação de Deus, é preciso alimentar a fé. É preciso que a nossa fé seja firme e forte. E aí a grande pergunta é: eu fico do lado daqueles que têm fé e mesmo diante das dificuldades e obstáculos buscam seguir o seu caminho e adiante nesta luta? Ou eu fico do lado daqueles que duvidam, daqueles que fecham o coração, daqueles que apenas se lamentam, resmungam e muitas vezes até se revoltam contra Deus? O Evangelho de hoje
nos traz esse questionamento, nos traz o questionamento sobre a nossa fé. Por isso, vamos acolher as 3 sementes, pedindo que o Evangelho toque o profundo do nosso coração. A primeira semente é o versículo que nós vamos meditar. O versículo de hoje é o versículo 5. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. A palavra de hoje, o dom que nós vamos pedir, é o dom da fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das incertezas da vida, aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós não caiamos nas lamentações, nas revoltas contra Deus, que nós sejamos confiantes, que nós nos mantenhamos firmes e fortes. E a terceira semente: como tenho buscado alimentar a minha fé? Eu sei aceitar e reconhecer a ação de Deus na minha vida? Cuidado, os fariseus, mestres da lei ali presentes, nem a ação de Deus, da cura, do perdão, sabiam aceitar. Estavam fechados, com o coração endurecidos. Você sabe aceitar a ação de Deus na sua vida? Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço a todos, forte abraço a todos. Que a palavra de Deus nos mantenha firmes e fortes e faça a cada dia aumentar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.